Pai, mãe, talvez você esteja cansado. Talvez você tenha chorado baixinho à noite sem ninguém ver. Talvez você olhe para o seu filho e sinta medo do futuro, dor pelo presente ou saudade do tempo em que ele ainda era pequeno. Talvez o seu filho esteja se afastando, ou talvez ele ainda esteja nos seus braços tão inocente, e mesmo assim você sente uma preocupação lá no fundo. Eu quero que você saiba, Deus se importa com você. Deus se importa com o seu filho. Ele conhece cada lágrima que você derramou, cada oração silenciosa, cada clamor que o mundo não ouviu, mas o céu ouviu. Hoje, juntos, nós vamos fazer uma oração pelos filhos. Uma oração poderosa. Uma oração que alcança onde suas mãos não alcançam. Uma oração que cobre, protege, cura, liberta, direciona e transforma. Você não está sozinho nessa luta. Entrega esse momento a Deus e ore comigo até o fim. A palavra diz no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Essa promessa não foi feita por homens, mas pelo próprio Deus. E se ele disse, ele cumpre. Mesmo que hoje você veja seus filhos distantes, frios na fé, ou envolvidos com o que não vem de Deus, creia. A palavra foi lançada como uma semente, e no tempo certo, vai florescer. Quantas vezes uma mãe ora de madrugada enquanto o filho dorme? Quantas vezes um pai abre mão de si mesmo, de seus sonhos, para ver um filho feliz? Eu conheci uma mulher que orava todos os dias por seu filho. Ele havia se envolvido com más companhias. Tinha se afastado da fé, brigado em casa, sumido por semanas. Mas aquela mãe não desistiu. Ela orava, mesmo com lágrimas, mesmo sem forças. E um dia, aquele filho voltou. Voltou diferente. Havia um brilho nos olhos dele que não vinha do mundo. Era a luz de Deus, ele disse. Mãe, todas as vezes que eu estava no erro, eu ouvia tua oração ecoando na minha mente. Era como se Deus me chamasse de volta. O poder de um pai e de uma mãe, que ora vai além do que os olhos humanos podem ver. E é por isso que agora vamos orar juntos por aqueles que amamos tanto. Nossos filhos. Deus confiou filhos a você. Não apenas para cuidar fisicamente, mas para guiar espiritualmente. E a oração é a ponte entre você e o impossível. Agora, entre comigo nesse clamor. Ore com fé, ore com autoridade, ore com esperança. Porque onde uma mãe ora, o céu se move. Onde um pai clama, Deus responde. Então, antes de orarmos, escreva aqui nos comentários o nome dos seus filhos e um pedido de oração. Isso não é só um gesto simbólico, é um ato de fé. Escreva com convicção, como quem entrega a Deus aquilo que tem de mais precioso. E agora, vamos juntos clamar. Pai amado, Deus de infinita misericórdia, venho agora diante da tua presença interceder pela vida do meu filho. O Senhor o conheceu antes mesmo de eu pensar em ser pai, em ser mãe. Ele é teu. Veio do teu coração antes de vir ao meu ventre, antes de estar nos meus braços. Por isso entrego agora tudo o que ele é, tudo o que ele vive, tudo o que ele será. Senhor, cobre meu filho com teu sangue, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, que ele esteja selado pela tua presença. Que nenhum mal o toque, que nenhum plano do inimigo prevaleça. Que cada célula, cada pensamento, cada escolha dele seja regida pelo teu Espírito Santo. Eu oro com fé, com lágrimas e com esperança, porque sei que tu és fiel para cuidar de quem eu amo. Guarda, Senhor, os pensamentos do meu filho. Que a mente dele não seja lugar de confusão, de medo ou de mentira. Que toda voz maligna que tenta desviar a identidade dele seja calada agora. Que ele saiba quem é em ti. Que ele entenda que foi criado com propósito, com amor, com um plano maior do que qualquer outro. Dá sabedoria a ele, Senhor. Que ele tenha inteligência emocional, espiritual, mental. Que ele seja estável, equilibrado e cheio da tua paz. Que a ansiedade não o controle. Que o medo não o paralise. Que a dúvida não o consuma. Que ele viva em plena confiança no teu cuidado. Pai, eu oro pelas emoções do meu filho.
Que ele seja curado de toda dor que carrega escondida. Se ele sofreu rejeição, que seja curado. Se ele se sente sozinho, que seja preenchido pelo teu amor. Que ele tenha amigos verdadeiros, que o respeitem e o amem de verdade. Que ele saiba perdoar, que ele saiba amar, que ele saiba se relacionar com sabedoria. Que nenhuma ferida emocional o transforme em alguém frio, distante ou agressivo. Que ele seja doce, forte e tenha um coração parecido com o teu. Que ele chore se for preciso, mas que também saiba sorrir com sinceridade. Senhor, abençoa a saúde do meu filho. Que o corpo dele seja forte, saudável, protegido. Que nenhum diagnóstico, nenhum laudo médico, nenhuma enfermidade o alcance. Que ele tenha a imunidade fortalecida. Que ele durma bem, que ele acorde em paz. Que nenhum acidente o atinja. Que os teus anjos estejam ao redor dele em cada trajeto, em cada lugar que ele pisar. Que o Senhor seja a muralha, a proteção, o escudo. Que todo espírito de enfermidade, de morte, de destruição, caia por terra agora. Eu profetizo vida sobre ele. Vida longa, vida cheia de vigor, vida com saúde em abundância. Espírito Santo, toca no coração do meu filho que ele seja sensível à tua voz. Que mesmo que esteja longe hoje, que ele se lembre de cada oração que fiz por ele. Que a semente da fé brote e floresça. Que ele sinta saudade da tua presença. Que ele te busque de coração sincero. Que ele ouça a tua voz em meio ao barulho do mundo. Que ele sinta a tua presença mesmo no silêncio. Que ele se entregue totalmente ao teu amor. Que ele reconheça que tu és o único Deus verdadeiro, Pai amoroso e presente. Senhor, eu oro pelas escolhas do meu filho. Que ele tome decisões sábias, que o levem para mais perto de ti e não para mais longe. Que ele saiba dizer não ao que é errado, e sim ao que é justo. Que ele não seja influenciado por más companhias, mas que seja uma influência positiva onde quer que esteja. Dá discernimento a ele. Mostra o que vem de ti e o que vem para destruí-lo. Que ele não caia em armadilhas, que ele não se envolva com o engano. Que ele tenha uma mente clara e um espírito sensível para ouvir tua direção. Que toda escolha errada seja anulada e que a vontade do Senhor prevaleça. Pai, eu coloco diante de ti o futuro do meu filho. Que os sonhos dele estejam alinhados com os teus. Que ele não seja guiado apenas por dinheiro, fama ou sucesso humano, mas pela tua vontade boa, perfeita e agradável. Que ele não viva em função da aprovação dos outros, mas da aprovação do céu. Que ele descubra sua vocação, seu propósito, seu chamado. Que ele prospere naquilo que o Senhor o criou para ser. Que ele trabalhe com dignidade, que seja excelente no que fizer, e que tudo que tocar seja abençoado. Que o Senhor abra portas que ninguém pode fechar. Senhor, guarda o coração do meu filho nos relacionamentos. Que ele escolha com sabedoria seus amigos, sua companhia, sua futura família. Que ele seja respeitoso, leal, gentil. Que ele saiba amar sem ferir, cuidar sem controlar, respeitar sem julgar. Que ele construa relacionamentos saudáveis, baseados na tua verdade. Que ele encontre pessoas que o aproximem de ti e não o afastem. Que se ele for casar um dia, que encontre alguém temente a Deus com quem possa formar uma família firmada na rocha. Espírito Santo, guia o meu filho nos momentos de crise. Quando ele se sentir perdido, quando não souber o que fazer, que ele não busque soluções no mundo, mas na tua presença. Que ele se dobre em oração, que leia a tua palavra, que ouça a tua voz. Que ele não se renda ao desespero, mas que confie. Que ele veja milagres no meio do caos, que veja provisão no meio da escassez, que veja luz no meio da escuridão. Que ele seja forte e corajoso. Que ele saiba que tu estás com ele, mesmo quando tudo parecer estar desmoronando. Deus, eu oro pela identidade do meu filho, que ele saiba quem é em ti. Que ele não precise da validação do mundo para se sentir valorizado. Que ele seja livre da comparação, do medo de não ser suficiente. Que ele reconheça que foi criado à tua imagem e semelhança, que tem valor, que é amado, que é único.
Que ele caminhe de cabeça erguida, com dignidade, sabendo que é filho do Rei dos Reis. Que ele não aceite menos do que o Senhor preparou. Que ele saiba que é especial, escolhido e separado para um propósito eterno. Tu conheces os abismos onde os nossos filhos têm tropeçado. Conheces as prisões disfarçadas de prazer, os ciclos viciosos que prometem alívio, mas entregam destruição, a escuridão que muitos enfrentam quando as luzes se apagam. Há filhos que sorriem por fora, mas gritam por dentro, clamando por socorro em áreas que ninguém vê. Alguns estão presos em pornografia, cativos de imagens que aprisionam a alma. Outros estão viciados em jogos, buscando fuga da realidade e perdendo tempo, foco, identidade. Há os que encontraram nas drogas uma falsa sensação de liberdade, mas agora estão acorrentados em dependência. Pai, em nome de Jesus, declaramos libertação agora. Que toda a raiz desse vício seja arrancada pela tua mão poderosa. Que onde antes havia compulsão, entre o domínio do teu espírito. Que onde antes havia vergonha, entre a tua graça. Como está escrito em Isaías capítulo 58, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? É isso que pedimos, Senhor. Despedaça o jugo, que os nossos filhos não sejam mais escravos, mas livres, que a mente deles seja renovada, que os desejos deles sejam purificados, que a força do teu espírito seja maior que qualquer apelo da carne. Dá a eles nojo do que os afasta de ti. Dá a eles desejo pelo que santifica. Que o processo da cura comece agora, e que a cada dia eles escolham te seguir com mais firmeza. Coloca pessoas certas ao redor deles. Tira os facilitadores da queda. Que eles tenham coragem para pedir ajuda, coragem para confessar, coragem para lutar e perseverança para vencer. Não deixes que eles se percam na culpa. Mostra que há esperança, que há recomeço, que há perdão, e que, como diz o Salmo 40, versículo 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Assim será com os nossos filhos, Senhor. Eles não ficarão no fundo, eles não viverão mais caindo. Eles serão firmados na rocha que é Cristo. Senhor. Há filhos que estão cercados de oportunidades, mas se sentem incapazes. Que têm talentos, mas foram feridos por comparações, críticas, rejeições. Muitos carregam a síndrome do não sou bom o suficiente, carregam palavras duras ditas por professores, pais, colegas, que os marcaram e os fizeram duvidar do próprio valor. Mas hoje, em oração, nós quebramos todo o pensamento de inferioridade. Nós anulamos toda a palavra maldita lançada sobre eles. Nós profetizamos. Os nossos filhos têm o selo de Deus. Foram criados com um propósito eterno. Não são obra do acaso. Foram tecidos pelas mãos do Criador. Como está escrito em Salmo 139, versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Que eles se enxerguem assim, Pai. Que reconheçam seu valor não pelo que fazem, mas por quem são em ti. Que toda comparação caia por terra. Que toda insegurança dê lugar à confiança. Que eles tenham clareza sobre seus dons, coragem para desenvolvê-los e ousadia para usá-los. Que não deixem que o medo os paralise. Que não desistam antes de tentar. Que saibam que errar não os torna fracassados, mas humanos em processo de aprendizado. Levanta, Pai, nesses filhos, uma geração forte, segura, cheia de identidade em Cristo. Que onde o inimigo plantou dúvida, tu plantes certeza. Que onde o mundo disse você não consegue, a tua voz diga: comigo, você pode todas as coisas. E que, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Eles se levantem com fé, com garra, com coragem, para viver tudo aquilo que tu sonhaste para eles. Que os olhos deles brilhem de novo. Que o coração se encha de esperança. Que eles caminhem sabendo que tem um Pai que acredita, capacita e permanece. Senhor,
Para terminar essa oração, te pedimos algo que consideramos o mais precioso: que nossos filhos permaneçam em ti até o fim, que nada, absolutamente nada, os afaste da fé, que os olhos espirituais se abram para ver além do natural, que o coração queima por aquilo que o Senhor os chamou para ser, que mesmo em meio às dúvidas, aos medos, às pressões da juventude, eles encontrem uma voz interior mais forte que tudo. A tua voz, Senhor. Que saibam para que nasceram, que descubram o propósito com alegria, que não vivam por vaidade, fama ou dinheiro, mas por um chamado que transforma o mundo e glorifica o teu nome. Direciona os passos, confirma os caminhos, e que nada impeça a missão que o Senhor confiou a cada filho que colocamos agora em tuas mãos. Que as tentações do mundo não os seduzam, que as lutas da vida não os endureçam, que as decepções não os façam desistir, que os ataques espirituais não os derrubem, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que essa certeza habite no coração dos nossos filhos, que eles amem a tua palavra, que tenham prazer em estar na tua presença, que o Espírito Santo seja amigo constante, que busquem, que jejuem, que sirvam, que adorem, que testemunhem com ousadia, que mesmo em dias difíceis mantenham os olhos no céu, que tenham fé firme, joelhos no chão, coração rendido, que sejam cheios da tua glória, cheios de frutos, cheios de poder, e que um dia, ao chegarem diante de ti, possam ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Pai amado, queremos levantar um cântico de adoração do fundo da nossa alma, porque mesmo antes de vermos tudo acontecer, já cremos que o Senhor está operando. Mesmo antes de vermos com os olhos naturais, já sentimos com o Espírito que milagres estão sendo gerados. Glorificamos o teu nome porque não há Deus como tu. Tu és poderoso para salvar, para curar, para libertar, para restaurar famílias, para transformar gerações. Te adoramos, Senhor, por cada lágrima que o Senhor recolheu, por cada oração que subiu como incenso, por cada promessa que está sendo cumprida. Recebe agora o nosso louvor, recebe a nossa entrega, recebe essa geração como um sacrifício vivo diante de ti. Toma os nossos filhos nas tuas mãos. Seja o Senhor o pastor deles, a voz que guia, a luz no caminho, o refúgio em tempos difíceis. Exaltado seja o teu nome entre nós, e que em tudo o teu reino venha. Aleluia. Obrigada, Senhor, por nos ouvir com tanta paciência e tanto amor. Obrigada por não desprezar nossos clamores de mãe, de pai, de quem intercede com fé e esperança. Obrigada por cada dia em que o Senhor nos deu força para continuar orando, mesmo quando tudo parecia escuro. Obrigada porque sabemos que as tuas promessas não voltam vazias. Obrigada porque podemos descansar na certeza de que, ainda que os nossos olhos não vejam tudo agora, o céu já está em movimento. Cremos que nossos filhos estão sendo guardados, transformados e guiados pelas tuas mãos. Cremos que nenhuma oração cai no chão. Cremos que teu Espírito Santo está operando. Por isso, de coração rendido, te agradecemos, te glorificamos e te entregamos tudo. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários o nome do seu filho, da sua filha, ou até mesmo o seu próprio nome se você precisa dessa intercessão. Vamos formar uma corrente de fé, uma rede de oração poderosa aqui nos comentários. Volte aqui sempre que precisar ouvir essa oração novamente. Ore comigo todos os dias. E nunca desista. Mesmo quando parecer que está demorando, Deus está agindo. Que a sua casa seja um lugar de milagres. Que sua família viva o sobrenatural. Que seus filhos sejam instrumentos de Deus nesta geração. E que você continue orando, confiando e crendo. Porque quem planta a oração, colhe promessas cumpridas. Fica com Deus e que o céu te surpreenda.